Japão é um país que está localizado no extremo sul da Ásia Oriental e é um dos países mais ricos do mundo. Nele, possui cidades densas, palácios imperiais, parques nacionais montanhosos e milhares de santuários e templos. Além disso, a nação japonesa é um arquipélago de 6.852 ilhas e também possui a 11ª maior população do mundo, com cerca de 125 milhões e 400 mil habitantes. Mas galera, o país também é conhecido por causa da sua cultura, destacando obviamente os animes, a culinária mundialmente famosa, a bela arquitetura e entre outros. Porém, o que muita gente não sabe é que o país possui uma organização transnacional extremamente perigosa, chamada de Máfia Yakuza, ou Yakuza. Mas você sabe qual a sua origem, qual a sua história e como elas se tornaram uma das gangues mais perigosas do Japão e do mundo? Então se liga que é isso que vamos descobrir agora mesmo. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje irei falar sobre a organização mais perigosa e temida do Japão. Mas antes de começar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora sem enrolação, vamos para o vídeo. A Yakuza, também conhecida como Gokudo, são os membros de um grupo de uma organização criminosa transnacional originária do Japão. A polícia japonesa e a imprensa os chamam de Boryokudan, traduzindo fica grupos de violência. Enquanto que os membros da Yakuza chamam a si mesmo de Nikkyu Dantai, que traduzido significa organização cavalheiresca. Os membros são notórios por seus códigos de conduta estritos e natureza muito organizada. Eles têm uma grande presença na mídia japonesa e agem internacionalmente com um número estimado de 500 mil membros. O termo Yakuza deriva da junção Yakuza, que significa 893. A sequência numérica é considerada o pior tipo de mão em um jogo de baralho típico japonês, similar ao Blackjack, chamado de Yoshokabu. Aliás, define-se a pontuação nesse jogo pela soma de várias cartas e utilizando apenas o menor valor. Assim, conforme as regras, 20 é igual a 0. Dessa forma, revela-se que o significado da expressão japonesa Yakuza seria pessoa sem valor ou até mesmo pessoas de jogos de azar. Apesar da incerteza acerca da sua origem, os Yakuzas mais modernos derivam de duas classificações que surgiram em meados do período Edo, que está entre 1603 e 1868. Essa classificação são chamados de Dokai Circle, que são aqueles que vendiam bens ilícitos, roubados ou de má qualidade, e os Okada, que são aqueles que se envolviam ou participavam de jogos de azar. Os Tekiyas, que significa mascates, foram considerados um dos mais baixos grupos sociais do Edo. Assim que eles começaram a formar organizações próprias, eles assumiram algumas tarefas administrativas relacionadas ao comércio, tais como a locação de barracas e proteção de suas atividades comerciais. Durante festivais shintoístas, os Tekiyas abriam barracas e alguns membros eram contratados para atuar como seguranças. Dessa forma, cada Tekiya pagava uma renda em troca do local da barraca e proteção durante a feira. O governo Edo posteriormente conheceu formalmente tais organizações Tekiya e concedeu aos líderes a permissão para carregar uma espada, a wakizashi, ou espada curta samurai, no qual o direito a carregar a katana pertencia ao uso exclusivo das castas da nobreza e dos samurais. Este foi um grande passo para os comerciantes, já que antigamente os samurais e nobres podiam carregar espadas. Os Bakuto, que significa apostadores, possuíam um nível social mais baixo até mesmo dos comerciantes, visto que as apostas eram ilegais. Muitas casas de jogos de azar surgiam em templos abandonados ou santuários na periferia das cidades e vilas por todo o Japão. Assim, a maior parte dessas casas de jogos operavam negócios de agiotagem para os seus clientes e eles normalmente mantinham seus próprios seguranças pessoais. Os próprios locais, bem como os Bakuto, eram vistos pela sociedade em geral, sendo que muito da imagem indesejável dos Yakuza surgiu diretamente dos Bakuto, incluindo o próprio nome Yakuza. Durante a situação econômica durante o período e a predominância da classe mercante, grupos de Yakuza, que estavam em desenvolvimento já naquele momento, eram compostos de desajustados e delinquentes, que se juntavam ou formavam grupos Yakuza, para dessa forma extorquir consumidores em mercados locais ao vender bens falsos ou defeituosos. As raízes da Yakuza podem ser vistas ainda hoje em cerimônias de iniciação que incorporam rituais Tekiya ou Bakuto. Embora a Yakuza moderna tenha se diversificado, algumas gangues se identificam com um grupo ou outro.
Durante a formação da Yakuza, eles adotaram a estrutura hierárquica japonesa tradicional de Oyabun Kobun, onde Kobun significa filho adotivo, que deve a sua lealdade a Oyabun, que significa pai adotivo. Em um período posterior, o Código de Justiça e Dever foi desenvolvido com a lealdade e o respeito sendo um estilo de vida. A relação é formalizada pelo compartilhamento cerimonial de sake de um único copo. Esse ritual não é exclusivo da Yakuza. Ele é normalmente feito em casamentos tradicionais shintoístas japoneses e pode ter sido parte dos relacionamentos de irmandade juramentada. Durante o período da Segunda Guerra Mundial no Japão, a forma mais tradicional de organização Tekiya e Bokuto caiu em desuso, com a população inteira sendo mobilizada para participar do esforço de guerra e a sociedade sendo controlada por um governo estritamente militar. No entanto, após a guerra, os Yakuza novamente se adaptaram. O Yakuza em potencial vem de todas as esferas da vida. Os contos mais românticos, por exemplo, contam como a Yakuza aceita os seus filhos que foram abandonados ou exilados pelos seus pais. Muitos Yakuzas iniciaram no ensino fundamental ou médio como bandidos de rua comuns ou membros de gangues Bosozoku. Os grupos da Yakuza são liderados por um Yabun ou um Kumishu, que significa cabeça de família, que dá ordens aos seus subordinados, os Kobun. A este respeito, a organização é uma variação do modelo tradicional japonês Senpai Kohai, que significa novato veterano. Membros de gangues Yakuza cortam seus laços familiares e transferem sua lealdade para o chefe de gangue. Eles referem-se uns aos outros como membros da família. A Yakuza é formada quase inteiramente por homens, havendo poucas mulheres envolvidas, que são chamadas de Nissan, que significa irmãs mais velhas. A Yakuza possui uma estrutura organizada complexa. Há um chefe general do sindicato, o Kumishu, e diretamente abaixo dele estão os conselheiros sênior e chefes da sede. O segundo na linha de comando é o Akagashira, que governa algumas gangues em algumas regiões, e as próprias gangues regionais são governadas pelos seus chefes locais, os Shaitegashira. Cada conexão entre os membros é hackeado por uma hierarquia chamada de Sakazuki, ou seja, compartilhamento de sake. O Kumishu está no topo e controla vários outros conselheiros sênior. Esses conselheiros sênior controlam seus próprios subordinados em diferentes áreas ou cidades. Outros estão abaixo deles, incluindo subchefes, conselheiros, contadores e executores. Aqueles que receberam o saque de um pai adotivo são parte da respectiva família e hackeados em termos de irmão mais velho ou mais novo. No entanto, cada filho adotivo pode oferecer o Sakazuki como pai adotivo para seus subordinados para formar uma organização afiliada, que pode, por sua vez, formar organizações de nível inferior. A Yakuza tem 103 mil pessoas filiadas, segundo estimativas do governo japonês. Na gangue, destacam-se 4 famílias. A maior é a Yamaguchi-gumi, criada em 1915, com 40 mil membros espalhados por 750 clãs. Atualmente, seu líder é Kenichi Shinoda, e este é o símbolo dessa família. A segunda maior é a Sumiyoshi-kai, com mais de 10 mil membros espalhados por 177 clãs. Atualmente o seu líder é Shigeo Nishiguchi, e esse é o símbolo dessa família. A terceira maior família é a Inagawa Kai. Foi a primeira Yakuza a operar fora e dentro do Japão. Tem mais de 7 mil membros espalhados por 177 clãs. Atualmente o seu líder é Kakuji Inagawa, e esse é o símbolo dessa família. Por fim, a quarta maior é a Towa Kai. Foi a primeira Yakuza japonesa a ser criada na Coreia, com mais de 1000 membros espalhados por apenas 6 clãs. Atualmente o seu líder é Satoru Nomura, e esse é o símbolo dessa família. Uma informação adicional, meus amigos, é que de acordo com o discurso de Mitsushiro Suganuma, em 2006, um ex-oficial da Agência de Inteligência e Segurança Pública informa que por volta de 60% dos membros da Yakuza vêm de Burakumin, descendentes de uma classe marginalizada feudal. Aproximadamente 30% deles são coreanos nascidos no Japão, e 10% são grupos étnicos chineses ou japoneses Burakumin. É um grupo que é socialmente discriminado em relação à sociedade japonesa. Ademais, são descendentes de comunidades marginalizadas no período pré-moderno, especialmente da era feudal, principalmente com aqueles com ocupações consideradas contaminadas com a morte ou sujeiras a rituais de purificação, tais como açougueiros, carrascos ou trabalhadores de couro. Eles tradicionalmente viviam em suas próprias aldeias isoladas. De acordo com alguns estudiosos, os Burakumin contribuem com cerca de 70% dos membros do Yamaguchi-gumi. Como eu tinha dito no começo desse capítulo, o maior sindicato Yakuza do Japão.
Yakuza é um componente do imaginário não só de japoneses, mas de boa parte do mundo. Isso porque a controversa organização mafiosa do Japão é mundialmente conhecida por suas atividades ilegais no mercado negro. Há muitos membros tatuados da Yakuza presos em várias prisões da Ásia, por crimes tais como tráfico de drogas e contrabando de armas. Um membro da Yakuza foi capturado traficando 4 kg de heroína no Canadá e o comércio da indústria pornográfica nos Estados Unidos. Outra atividade da Yakuza é trazer mulheres de outras etnias e raças, especialmente do leste europeu ou sudeste asiático. Elas são levadas para o Japão como uma isca de um futuro glamouroso, mas estão sendo forçadas à prostituição. Nas Filipinas, a Yakuza convence meninas de vilas pobres a virem para o Japão, onde elas teriam empregos respeitáveis com bons salários. Mas ao invés disso, elas são forçadas a se tornarem prostitutas e strippers. A Yakuza envolve-se frequentemente em uma forma de extorsão unicamente japonesa, conhecida como Sokaya. Ao invés de assediar pequenos negócios, a Yakuza assedia reuniões de acionistas de uma corporação maior. Ele simplesmente assusta os acionistas minoritários com a presença de membros da Yakuza, que obtêm o direito de comparecer à reunião ao comprar uma pequena quantia de ações. A Yakuza também tem laços com o mercado imobiliário japonês e os bancos, através do JAGEA. Os JAGEA especializam em introduzir os detentores de pequenas propriedades a venderem suas propriedades para que companhias imobiliárias possam prosseguir com seus grandes projetos arquitetônicos. Sabe-se também que a Yakuza realiza grandes investimentos em empresas conhecidas e legítimas, como por exemplo a compra das ações da Tokyo Kyoko Electric Array, no valor de 255 milhões de dólares em 1989, por um Yabun do Inagawa Kai. Muitos sindicatos Yakuza, com destaque para Imaguchi Gumi, oficialmente proíbem seus membros de envolverem-se em tráfico de drogas, enquanto alguns sindicatos, como o Dojinkai, envolvem-se bastante com isto. Por uma questão de princípio, o roubo não é reconhecido como uma atividade legítima da Yakuza. Isso está em linha com a ideia de que as atividades deles são semi-abertas. O roubo, por definição, seria uma atividade covarde. Mais importante, tal ato seria considerado uma transgressão pela comunidade. Por muitas vezes, pessoas em cidades japonesas lançaram campanhas anti-Yakuza, com resultados diversos. Em março de 1995, o governo japonês aprovou o ato pela prevenção de atividades ilegais por membros de grupos criminosos, que tornou a extorsão tradicional muito mais difícil. Dessa forma, iniciada em 2009, a polícia japonesa começou a reprimir as gangues. A Yakuza é considerada uma organização semi-legítima. Por exemplo, imediatamente após o terremoto de Kobe, o Yamaguchi Gumi, cuja sede é em Kobe, mobilizou-se para fornecer serviços de socorro, incluindo o uso de helicóptero. E isto foi amplamente noticiado pela mídia como uma contradição com a resposta muito lenta do governo japonês. A Yakuza repetiu seu auxílio após o terremoto e tsunami em Tohoku, em 2011. Com grupos abrindo seus escritórios para refugiados e enviando centenas de caminhões cheios de comida, água, cobertores e acessórios sanitários para ajudar as pessoas nas áreas afetadas pelo desastre natural. Por esta razão, muitos Yakuza consideram sua renda como uma espécie de coleta de impostos feudal. Galera, mesmo o Japão sendo um país bastante chamativo devido à sua cultura, seria um pouco mais perigoso devido à máfia Yakuza agindo em suas ruas. Mas e você? Tem vontade de conhecer o Japão algum dia? Deixe nos comentários. Mas por enquanto vamos ficar por aqui. Então é isso. Fiquem bem, meus amigos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixe nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai? E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!